Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo ao nosso programa Palavra Viva. Vamos, mais uma vez, receber esse convite do Senhor para nós de rezarmos, partilharmos, entender o que o Senhor tem para nós nesse dia. A palavra do Senhor, ela é aquela que não somente toca em nossos ouvidos, mas se a gente se abre para bem entender, se a gente faz esse movimento do nosso corpo, da nossa alma, para acolher a palavra de Deus, ela é capaz de mudar a nossa vida, de transformar as nossas realidades, de nos fazermos pessoas mais perto de Deus. A palavra, ela tem um poder. Não só a palavra que a gente lê, mas a própria palavra que Deus fala tem um poder. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Hoje nós vamos partilhar o evangelho que está em Mateus 8, de 28 a 34. Vamos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. No outro lado do lago, na terra dos Gadarenos, 2 possessos de demônios saíram de um cemitério e vieram-lhe ao encontro. Eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. Eis que puseram a gritar: Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia, não longe dali, uma grande manada de porcos que pastava. Os demônios imploravam a Jesus: Se nos expulsas, envia-nos para aquela manada de porcos. Ide, disse-lhes. Eles saíram e entraram nos porcos. Neste instante, toda a manada se precipitou pelo declive escarpado para o lago e morreu nas águas. Os guardas fugiram e foram contar na cidade o que se tinha passado e sucedido com os endemoniados. Então, a população saiu ao encontro de Jesus. Quando o viu, suplicou-lhe que deixasse aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de fazer uma reflexão, vamos entender o que aconteceu naquela época, entender o contexto, entender o que estava acontecendo nesse momento do Evangelho, nesse momento da vida de Jesus. Jesus estava andando, por toda aquela região, passando em várias cidades, em vários locais, até que ele vai para essa região. E antes mesmo que ele chegasse, só avistando de longe, esses 2 homens que estavam possuídos pelo demônio, eles, ao simplesmente saber que Jesus se aproximava, eles já começaram a gritar, Jesus, o que queres de nós? Porque vem nos importunar, e Jesus não tinha falado nada, Jesus só tinha chegado. E é interessante porque eles pedem a Jesus, eles clamam a Jesus que o mande para os porcos. Jesus não falou nada com eles e eles já pediram, nos mande para os porcos. Jesus, com uma única palavra, esse evangelho todo, em todos esses versículos, em toda essa narração que o evangelista nos traz, ele disse uma única palavra com o demônio. Com os demônios, eram 2, um em cada homem. Ide. Foi só isso que Jesus disse. Ide. Os demônios saíram e foram para a manada de porcos que estava ali. Vários porcos naquele lugar. Os porcos que às vezes simbolizam algo que é impuro, pois o porco come de tudo, come as lavagens. A gente ainda usa essa expressão até hoje, que porco é aquilo que é sujo, aqui não tem cuidado, Às vezes a gente brinca, alguma brincadeira, nossa, que essa casa tá muito porca quando ela tá suja. Os porcos eram considerados isso. E aí, o demônio foi para aqueles porcos e aqueles porcos caíram no precipício. Era um precipício. Eu fico imaginando uma região tipo de mar, Tinha um precipício, mar, lago embaixo. Aquelas cenas de filme, E aí os porcos caíram todos lá e morreram.
Os guardas se assustaram, os guardas que estavam próximos saíram correndo, viram aquela situação, correram, contaram para as pessoas da cidade. As pessoas da cidade logo voltaram ao encontro de Jesus para entender o que tinha acontecido. E aí as pessoas falam com Jesus, suplicam a Jesus, por favor, vai embora daqui. Aquelas pessoas mandam Jesus embora, vamos embora daqui. Nós te suplicamos, nós não queremos você aqui conosco. E aí agora a gente vai começar a refletir sobre alguns detalhes desse evangelho. O primeiro deles é que aqui Jesus fala de pessoas que foram de fato possuídas pelo demônio. E a gente sabe que isso existe. A gente sabe que isso existe, a gente sabe que existe um exorcismo dentro da igreja. Mas o contexto que o Senhor quer nos colocar aqui não é exatamente de pessoas possuídas pelo demônio. São raros casos de verdadeira possessão, mas não são raros casos das pessoas, de nós, né, que às vezes nos afastamos de Deus, nos envolvemos tanto com o pecado, que a presença de Deus nos incomoda, que a presença do Senhor nos angustia, nos faz reclamar, nos faz fazer barulho. Não sei, é muito fácil isso acontecer conosco. Independente de possuir o demônio ou não, mas nós somos criados para estarmos próximos de Deus, juntinho ali com Deus, colado com Ele. E se a gente começa a pecar, sair do estado de graça e vai pecando, e vai pecando, e vai pecando, além de automaticamente a gente se afastar da amizade com Deus, a gente começa a ter dificuldade com o próprio Deus. A gente começa a passar por situações em que Deus e as coisas de Deus nos incomodam, nos agitam, nos angustiam. E aí nós corremos o risco de vivermos a mesma situação que o povo viveu. Aqui a gente dá esse exemplo dos demônios, os demônios foram embora. Então, quando a gente se afasta de Deus, a gente vive essa inimizade com Deus, a gente passa por essas questões assim, em que, por exemplo, a gente vai a uma missa porque alguém nos chamou para ir, porque alguém insistiu, e chega lá, a missa está demorando, chega lá, a gente não consegue prestar atenção, e a gente fica inquieto, e anda para um lado, e anda para o outro. Ou às vezes alguém chega e conta alguma experiência que teve com Deus, alguma coisa que Deus fez na vida da pessoa, e aí de repente a gente já começa a querer questionar, a criticar. Quantas pessoas que são da igreja, que são criticadas, que são, elas são de um certo modo, geram um barulho, a palavra é essa, gera um barulho. Os possessos do demônio aqui diz muito claro, eles começaram a gritar, porque a presença do Senhor incomoda. Portanto, meus irmãos, façamos um esforço diariamente. Primeiro, uma autorreflexão, uma autovisão de si mesmo, um autoconhecimento. Será que as coisas de Deus têm nos incomodado? Será que quando alguém chega pregando a palavra de Deus, aquilo me gera uma estranheza e eu falo alguma coisa do tipo assim, não, que bobagem aquilo que ele está falando. E eu já começo a falar demais, a fazer uma rebeldia sobre aquilo. Ou quando eu vejo algo, eu escuto uma música, a minha primeira reação é criticar, a minha primeira reação é reclamar e ficar incomodado. Façamos, meus irmãos, uma reflexão, porque se a gente está assim, se as coisas de Deus ou se o próprio Deus nos incomoda tanto que nos faz gastar nosso foco com críticas, com barulhos, com rebeldias, tomemos cuidado, porque a gente pode estar longe de Deus. A gente pode estar mais perto do pecado e do mal do que perto de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia,
pode nos absorver pela confissão, nos sacramentos. E aí, voltemos para o Senhor. Voltemos ao Senhor para que o nosso coração seja todo dele. No próximo bloco, nós vamos falar um pouco mais sobre esse evangelho, pegar outras partes importantes aqui, fazer outras reflexões. Mas nesse intervalo eu te faço esse convite. Faça uma reflexão. Como fica o seu coração na presença do Senhor? Ao entrar numa igreja, ao ouvir falar do que Deus fez, quando alguém anuncia a palavra do Senhor para você. Você acolhe de bom grado? Você admira? Você agradece? Você tenta mudar de vida? Ou você tem criticado? Você tem se rebelado contra aquilo, contra essas verdades que são ditas? Tomemos esse cuidado, meu irmão, e façamos essa reflexão. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Bem-vindo de volta ao nosso programa Palavra Viva. Nós partilhamos no primeiro momento sobre o início do Evangelho de Mateus, que está em Mateus 8, de 28 a 34. Aquela passagem onde o evangelista nos conta aquele momento em que Jesus encontrou com 2 homens possuídos pelo demônio, expulsou esses demônios e os mandou para a manada de porcos. Nós falamos sobre as pessoas que acabam se aproximando mais do demônio por causa dos seus pecados, por causa da sua vida longe do Senhor e se afastando do próprio Deus, que é a verdadeira beleza, que é a verdadeira bondade. Isso gera essa irritação, isso gera essa rebeldia em nossos corações quando estamos dessa forma. E continuando a nossa reflexão, um outro fator importante é que até os próprios demônios obedecem a Deus. Até os próprios demônios, assim que viram Jesus, reconheceram quem ele era. Filho de Deus. Ele diz aqui, o que queres conosco, Filho de Deus? E nós? Será que nós sabemos reconhecer a Deus? Será que quando Deus nos incomoda, quando Deus faz algo e se aproxima e o nosso coração se rebeldia, a gente tem esse tipo de atitude? Que quer comigo, Filho de Deus? Ou talvez a nossa tentação seja de se render a isso e falar, não, isso é bobagem, isso é coisa ruim, e continuar se afastando de Deus. Os demônios não são bobos. Os demônios ali naquele momento, eles tinham total consciência que Jesus estava chegando e que Jesus iria mandá-los embora dali. Jesus sabe, os demônios sabiam disso. Eles tinham essa convicção. E aí, eles imploram a Jesus para que os mande para os porcos. Eles não tinham. Foi o melhor que eles conseguiram ver na hora. Jesus não falou nada.
Jesus só disse, olhou a situação, viu os demônios gritando, dando trabalho. Eu fico imaginando Jesus só fazendo com a mão, ide. E os demônios foram, e morreram, e caíram no precipício. O Senhor tem toda a autoridade na nossa vida. Se nós estamos longe de Deus por algum motivo, pelos nossos pecados, se nós formos para diante de Deus, pedir perdão, clamar a misericórdia, com um reto coração, com uma reta intenção, o Senhor nos perdoa. E Ele nos perdoa e nos ordena, muda de vida. E nós temos total condição de obedecer. Estou falando aqui de pessoas que estão próximas do pecado, próximas do demônio. Não estamos dizendo de pessoas literalmente possuídas pelo demônio. Dentro da igreja nós temos pessoas, bispos, padres devidamente autorizados para fazer situações de exorcismos. Mas é muito raro. Normalmente se é feito isso depois de um longo estudo, de uma identificação se realmente é um caso de possessão, se é um caso de um problema mental, enfim, não quero focar nisso agora, porque o que acontece todos os dias na nossa vida é essa tendência que nós temos, essa tentação que nós temos de fugir de Deus, de afastar Deus da nossa vida e devagarzinho, em coisas pequenas, estarmos próximas ao demônio por causa dos nossos pecados. Essa é a reflexão que nós temos que fazer, porque é o que acontece todos os dias na nossa vida. Mas diferente dos próprios demônios que Deus expulsou, Deus expulsa diariamente o pecado da nossa vida. Diariamente. Deus quer arrancar o pecado de nós. Deus quer expulsar as influências do mal em nós. Para que sejamos santos, para que sejamos puros. Mas nós precisamos ter uma atitude. Primeiro, de reconhecer que Deus, que é o Senhor. Segundo, de obedecer o que Ele nos pede. Toda vez que Deus põe a mão em nós, nos cura de algo, nos liberta de algo, Ele nos pede uma mudança de vida. Ele nos pede uma conversão. Ele nos dá uma ordem e cabe a nós obedecermos. Um outro ponto que eu quero falar é que os porcos caíram todos na água, morreram todos, uma manada, que não diz quantos, mas eu imagino que muitos. Os guardas daquela época ficaram assustados, correram atrás do povo, chamaram as pessoas vieram ao encontro de Deus. E aí, em vez das pessoas agradecerem, falarem, pensar no bem, imagina quanto tempo esses dois homens estavam possuídos pelo demônio e ficaram libertos. Agora eles podiam ter uma vida normal, eles podiam talvez ter uma família, talvez desempenhar funções naquela comunidade, naquele povo. Eles receberam uma grande graça de ser libertos dos demônios. E o que o povo fez? O povo mandou Jesus embora. Ninguém foi lá agradecer. Ninguém foi lá olhar pela bondade que o Senhor fez para aqueles homens. E também para aquela população. Imagina você, imagina nós. Temos demônios ao nosso redor, Jesus os expulsa. Mas não, eles não agradeceram. Eles pediram, eles clamaram que Jesus fosse embora dali. E aí que tá o triste, porque o motivo para isso, o motivo desse pedido para ir embora, provavelmente, né, com uma grande convicção, nós podemos fazer essa interpretação. Os motivos eram econômicos, financeiros. O povo vivia daquele porco. Aquela manada de porcos era vendida, era um sustento. E aí Jesus vem, expulsa demônio, mas os porcos todos morrem. O pessoal se sentiu revoltado, ficaram no prejuízo. Como assim? Esse homem vem aqui e mata toda a nossa criação, mata os nossos animais? Eles não olharam o bem que Jesus fez. Eles não viram aquilo que o Senhor fez de bom. Eles viram que aparentemente era ruim.
Eu digo aparentemente porque quantas vezes na nossa vida nós perdemos oportunidades financeiras, algum negócio dá errado, mas se nós confiamos em Deus, a providência dele age e as coisas se organizam talvez de forma até melhor do que a gente tinha programado, do que a gente tinha esperado. Então aquele povo, ele clama que Jesus saia dali. Era um povo que se preocupava mais com o seu autossustento, com as suas coisas, com os seus bens, com a sua realidade, do que com o bem do outro. E aí que está a nossa reflexão, o que nós precisamos observar. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser pessoas que pensam primeiro em si do que no outro. Nós não podemos ser pessoas apegadas aos nossos negócios, às nossas questões financeiras. Precisamos confiar que Deus providencia e precisamos ser capazes, se for preciso, de tomarmos um prejuízo financeiro ou um prejuízo nas nossas vontades, nos nossos desejos, deixar de fazer algo que a gente gosta muito, que a gente quer muito, para que o bem do outro aconteça, para que a bondade aconteça na vida do outro. É isso que o Senhor quer para nós. Então, já para a gente ir caminhando para o final desse programa, quero te convidar a fazer também essa reflexão. O que tem sido mais importante na sua vida? Aonde que está a sua prioridade? Os seus negócios, os seus bens, os seus desejos, os seus planos, as suas viagens, os seus projetos ou o bem de outras pessoas? Talvez o bem de pessoas que você nem conheça. Ou talvez o bem de quem está do seu lado, sua família. O que é prioridade? O bem do outro, uma pessoa liberta, uma pessoa que vai ter uma situação tão séria resolvida, ou os seus problemas serem resolvidos? Onde está o teu verdadeiro amor? A si mesmo ou a Deus e ao outro? Por isso agora nós vamos rezar para terminar este programa. Eu te convido a fazer essas reflexões que foram propostas hoje através deste Evangelho. Pedimos ao Senhor que venha tocar os nossos corações, nos trazer uma conversão, nos trazer mudança de vida. Pedir ao Senhor que toque e nos mostre, caso nós estejamos incomodados com a Tua presença, caso a nossa reação seja barulhenta quando Ele chega ou quando as coisas deles nos são propostas, que o Senhor nos dê a graça de nos trazer de volta para Ele, de nos mostrar onde estamos desviando, para que a gente volte a encontrá-lo. Pedimos também ao Senhor a graça de termos um coração grato, onde agradecemos ao Senhor por tudo que Ele faz na nossa vida, por todos os bens e também, às vezes, até por algum mal que nos aconteça, que aparente seja um mal, porque depois a graça vem e Deus transforma toda a dor em algo melhor. Que tenhamos essa fé e que também tenhamos a coragem de permitir ser menos nós e mais Deus. A coragem de permitir que os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sonhos, os nossos planos, talvez não se concretizem, para que os planos de Deus aconteçam no bem do outro, no bem daqueles que estão ao nosso redor. Que tenhamos a coragem de permitir que o Senhor faça a sua vontade. Que a gente abre mão dos nossos planos, dos nossos sonhos, desejos, projetos, para que o bem do outro aconteça e não exatamente o nosso bem, a nossa vontade. Pois esta é a verdadeira caridade que o Senhor nos confia. Muito obrigada a você que esteve conosco. Faça dessa reflexão a sua oração e espero de coração que Deus tenha te alcançado através deste programa. Muito obrigada, fique com Deus, que Deus te abençoe.
Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.